Boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo na nossa segunda live de lançamento do livro Identidade. Esse livro maravilhoso, gente. Eu tô recebendo tanta mensagem de tantas pessoas que estão lendo esse livro. Boa noite, Gui! Que alegria você aqui. Já estão sendo impactadas por ele. Eu quero pedir para que você escreva aí a cidade da onde você é. Nós vamos hoje também fazer um arrastão aqui, Brasil inteiro. Ontem tinha gente até de Lisboa. Escreve aí. Isso mesmo, isso mesmo. Escreve aí da onde você é. Da onde você é. Da onde você é. Pra gente saber que todas as cidades estão aí presentes, mulherada de fé em peso. Vai escrevendo a tua cidade pra eu saber da onde você é. Tô vendo aí Camila, Santa Catarina. Cadê? Quem mais? Quem mais? Vai escrevendo aí sua cidade, Botucatu. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Avaré. Onde mais? Goiânia, Itapetininga. Eita, vou pra aí, hein? Itapetininga. Botucatu, Brasília, Piraju. Vai escrevendo aí da onde você é. Piracicaba, Oilu, Goiânia. Isso mesmo, já até comprou presente de Natal. Olha só, Araraquara, Milena, Chapecó, Tanabi, é isso? Piraju, vai escrevendo sua cidade, Lençóis Paulista. Vamos ver a cidade que tem mais gente, que eu vou pra aí. Avaré, São Bernardo do Campo, Vila Velha, muito bom, Vila Velha, Avaré. Vai ser uma festa. Será que é Avaré que tem mais gente? Escreve aí. Mata de São João, Bahia, uau! Itaí, Bauru. Vai escrevendo da onde você é, aproveita e vai mandando seus aviõezinhos. Vamos fazer bombar essa live de hoje, que é um arrastão do céu. Hoje nós vamos falar sobre assumindo a sua identidade. Boituva, Botucatu, Recife, é mulherada de todo lugar desse Brasil, gente. Jaguaré, deixa eu ver onde mais. Piraju, olha lá, tem Piraju, tem bastante Piraju aqui, hein, gente. Acho que o Piraju tá ganhando. Igaraçu do Tietê. Fortaleza, Ceará, muito bom. Botucatu. Cadê os botucatuenses de plantão? Palmas, Tocantins. Que prazer, Simone. Olha, gente, todos os estados aqui presente. Que alegria. Cadê? Tem Minas Gerais aí ou não? Não vi Minas Gerais ainda. Já vi Bahia, já vi Recife. Quem mais? Eu recebi hoje uma mensagem de Macapá, Avaré. Vai escrevendo e aproveita e vai mandando os seus aviõezinhos aqui enquanto a gente tá nesse esquenta, nesse início de live que hoje... Gente, pensa uma live que tá assim... cheia de revelações do Espírito Santo. Cianorte, Paraná, ó, já estive aí em Cianorte palestrando. Igaraçu, Piraju, Palmas, mais gente de Palmas. Ah lá, alô Sagarana, cadê vocês? Ah lá, acabei de chamar Minas Gerais, chegou a Jane de Minas Gerais, cadê o povo de Piuí? Cadê, gente? Rio de Janeiro, vai escrevendo aí da onde você é. E aproveita e vai mandando seus aviõezinhos, faz arrastão. Se você tá num grupo de mulher de fé, fala, gente, chega mais que hoje nós vamos ter... Já o Piracicaba tá forte também, hein? Bastante gente de Piracicaba. Mari, que alegria você aqui. Vai escrevendo da onde você é e vai mandando seus aviõezinhos. Quanto mais a gente comenta aqui, mais o Instagram entende que essa live é boa e começa a espalhar. Olá, Cerqueira César, ontem tinha gente de Cerqueira também. Cadê a mulherada de Cerqueira César? Vai escrevendo da onde você é e aproveita e já manda aí pelo menos 5 aviõezinhos pra gente. Natal, Jaú, olha só, gente, essa mulherada representando. Vamos cobrir esse Brasil de bênçãos nessa noite, porque você não está posicionada onde você está.
à toa. Cerqueira César, São Paulo. Uau, cadê? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais temos pessoas nessa live? Mostra aqui da onde você é, escreve da onde você é. Nós estamos aí em quase todos os estados. Piraju tá ganhando, hein? Eu acho que Jaguaré, Espírito Santo, Botucatu, Maria Marta, que alegria. Aí, Eide, já palestrei no colégio da Eide. Ó, Montemor, cadê o povo de Montemor hoje mesmo? A gente já tá fechando um dia que eu vou ir para Montemor. Já anota na agenda que eu vou estar em Montemor no final de janeiro. Hoje mesmo nós fechamos uma agenda para mulheres e pais em Montemor. No final de janeiro. Cadê? Quem mais? Quem mais? Da onde vocês são? Jaguaré. Mais gente de Jaguaré ou você tá escrevendo várias vezes? Esse Jaguaré tá ganhando aí também, gente. Tô achando que vou pra Jaguaré. Que bênção, que bênção. Vamos começar essa live cheia do Espírito Santo, que a gente possa colocar o nosso coração na presença de Deus. Eu quero pedir para que você mande aí 5 aviãozinhos, seja a boca de Deus para alguém, porque ontem nós falamos sobre feridas. Eu recebi diversas mensagens de muitos de vocês, falando o quanto ficaram impactados com essa live, pessoas que disseram: Fernanda, tudo que eu estudei, eu nunca encontrei com tanta clareza assim. Pessoas me escrevendo: Fernanda, eu não entrei na sua mentoria de desenvolvimento emocional, quando que abre? Tô precisando, encontrei um monte de ferida ontem dentro de mim. Mulheres que começaram a fazer já, porque aqui tem exercícios para você ver como você vai trabalhar as suas feridas. E mulheres que já começaram a me escrever: eu comecei a trabalhar já as minhas feridas. Eu não fazia ideia de que tinha algumas cascas que ainda estavam em mim. Então hoje foi chuva de bênçãos. Conversei com várias mulheres escrevendo sobre a live de ontem. Mas a live de hoje, ela é ainda mais poderosa. Ainda mais poderosa. Então eu desejo que você esteja aqui de coração aberto e que você possa ser boca de Deus para alguém. De repente tem mulheres olhando agora, né, na timeline do Instagram, olhando coisas que não vão acrescentar nada, não vai alimentar nada, e você hoje tem um pão vivo, que é a própria palavra do céu, que hoje vamos ser inundadas nesta live. Eu quero falar que vocês são muito maravilhosos, né? A editora Vida falou: esse livro corre o risco de ser best-seller. Vocês são muito maravilhosos. Nós estamos aí distribuindo para todo o Brasil com frete grátis, né? Esse livro, e vocês aí já estão todos, eu acredito que todo mundo aqui nessa live já comprou o seu livro, né? Já vamos fazer um clube do livro detalhado, mas hoje você vai apontar para mais um, trazer mais um. A ideia é que esse livro não seja lido sozinho, é que nós formemos grupos de mulheres mesmo que a gente faça clube do livro, para que a gente possa se aprofundar juntas. A gente se junta para falar de tantas coisas que não nos acrescentam. Imagina se cada mulher tiver com mais 10 mulheres ali numa caminhada pra gente também se tornar mais fortes juntas, mais inteiras juntas, acessando nada menos do que tudo que Deus trouxe para nós. Então hoje eu quero te encorajar a você apontar esse livro para mais 10 amigas, que a gente possa fazer uma revolução do céu. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos, vamos fazer uma oração para abrir essa live, para que as palavras de Deus possam ficar impregnadas em nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, maratonando, Senhor, maratonando a tua palavra. Nós queremos viver nada menos do que tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, o desejo de todo o meu coração nessa noite
é que essas mulheres sejam impregnadas da realidade de que são tuas filhas, assim como o Senhor fez em mim. Senhor, eu quero te pedir uma abertura de visão para cada pessoa que está aqui nessa live. Senhor, eu te peço, entra na casa delas, Senhor, toca a mente e o coração dessas mulheres para que elas sejam impregnadas dessa realidade e não voltem a viver nada menos do que tudo que o Senhor já deixou destinado para nós. Senhor, alcança cada casa nessa noite. Senhor, que essa meia hora que nós estaremos aqui juntas aconteça uma revolução. A tua palavra diz que pela renovação do entendimento, do nosso entendimento. Então hoje, Senhor, o que eu te peço é uma renovação do entendimento que só o teu Espírito Santo pode fazer. Senhor, ontem nós colocamos diante de ti tantas marcas que nós temos e nós cremos que ontem mesmo o Senhor startou um processo de cura de identidade. Mas o Senhor é um Deus que nos preenche, faz a sua obra completa. E nesta noite, Pai, eu peço que o Senhor nos olhe de uma forma tão profunda, que o Senhor se revele de uma forma tão verdadeira e pessoal para cada mulher que está aqui, que comece uma grande revolução na identidade dessas mulheres. Espírito Santo, toca meus lábios, que toca minha mente, que eu só lembre de falar aquilo que o Senhor deseja. Obrigada pelo tamanho das revelações que o Senhor entregou a mim e que eu possa, Pai, hoje não apenas trazer palavras que iluminam, mas que da minha boca saiam as tuas palavras que libertam, que trazem a verdade, que faz com que as mulheres possam de fato acessar tudo que o Senhor já deixou liberado para nós. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu te pedir para que você mande pelo menos 10 aviãozinhos agora, pelo menos 10 aviãozinhos agora, para que a gente possa impactar outras pessoas e que nós estejamos juntas aqui vivendo essa realidade. Hoje eu vou andar um pouquinho no livro Identidade. Se você pegar ali no prefácio desse livro, ontem eu falei do início, lembrando que esse é um livro que vai falar das feridas de identidade primeiro, porque não dá pra você assumir quem você é quando você tá ali cheia de crostas, quando você tá ali cascuda. A gente não consegue realizar o que a gente precisa quando a gente tá cheio de ferida. Você tem tanta dor, você tem tanto problema que você não consegue, então, estender a mão e sair desse lugar. Então, o primeiro passo para que a gente possa assumir a nossa identidade é a gente poder ser curada das nossas feridas. Feridas que distorcem quem somos, feridas que nos tiram do nosso lugar original. Então, você vai ver aqui no início do livro que eu vou conversar com você sobre feridas. Eu vou falar sobre a síndrome da perfeição. Eu vou falar com você sobre as feridas de identidade que faz com que você distorça aquilo que você poderia. Eu vou falar sobre aceitação e condenação que nós vivemos dentro da nossa mente. Eu vou falar sobre as buscas nos lugares errados. Isso tudo eu vou falar no início do livro. Então uma enxurrada ali onde nós vamos olhar sobre alguns aspectos da psicologia e conceitos bíblicos sobre como a gente pode identificar essas nossas feridas. Eu vou trazer a cada capítulo, eu trago ferramentas práticas para trabalhar. Hoje mesmo eu recebi um convite, né? Talvez esteja aí a esposa do Lucas, mas hoje eu recebi um convite da IDF, do Instituto da Família, do Dr. Jorge Nishimura, para eu ministrar um curso sobre esse livro, né? E ele falou: Fernanda, você fala do jeitinho que a gente pensa aqui, né? Com cada capítulo cheio de exercícios e ferramentas práticas para que a gente possa, de fato, mudar esse ciclo e ter uma transformação. Então, você não vai só apenas ler esses capítulos, você vai ter ferramentas práticas para você trabalhar as suas feridas e romper ciclos. Mas hoje eu vou andar lá para frente do livro e eu quero falar, eu quero te incomodar aqui, eu quero te incomodar. O Espírito Santo, ele nos incomoda.
O Espírito Santo, ele traz uma luz que você até... Sabe quando você tá no escuro e vem aquela luz e você até fecha os olhos, mas você sabe que tem algo a mais ali. Hoje é isso que eu quero gerar nesse início da live com você. Eu quero te lembrar sobre quem você é. Tem um personagem no filme do Rei Leão que é um babuíno, e ele chega e dá um pedal assim, né, no Simba e fala: Simba, o que você tá fazendo aqui? Simba, você é leão e você tá comendo inseto? Simba, vem aqui que eu vou te mostrar o teu pai. E aí o Simba sai correndo, né, atrás daquele babuíno. E o babuíno leva o Simba até um espelho d'água. E então o Simba olha e fala: o que tem aqui? E então aquele babuíno diz: olha mais pra dentro. Olha mais pra dentro. E ele olha o reflexo dele ali naquele espelho d'água, mas quando ele olha mais pra dentro, ele não enxerga mais apenas o reflexo dele. Ele enxerga o pai. E o pai, então, diz: Simba, lembra quem você é. Só quando você lembrar quem você é que você vai poder assumir o trono. Talvez você nem se lembre do nome desse personagem. Ele se chama Rafiki. Mas o mais importante não é o nome dele. O mais importante é a revelação que ele traz. E o mais importante desse livro, o mais importante dessa live não sou eu. O mais importante é que eu tô aqui para te trazer um pedala, para te acordar e dizer: ei, você é leão e tá vivendo uma vida, no mínimo. Você poderia estar vivendo coisas tão incríveis e você tá anulando a sua identidade. Para você não ser ameaça para outras pessoas, você começou a se podar. Quantas coisas você diminuiu dentro de você? Sabe? Quando a gente vê a história da Cinderela, uma irmã, na história original, corta um pedaço do pé para caber no sapato. Quanto você já podou da sua identidade para caber no molde de quem você deveria ser? E o meu maior objetivo nessa live é te levar para um lugar onde você vai olhar para um espelho mais para dentro. E você não vai ver só aquela menina que sonhava, e você não vai ver só aquela menina de olhar, sabe, brilhante, pulsante. Você não vai só enxergar essa que talvez faz tanto tempo que você já perdeu dentro de você. Como diz a Adélia Prado: em que espelho perdi a minha face? Mas quando o meu maior objetivo nessa live, principalmente nesse livro, é que cada página seja um encontro de um lugar tão profundo de você mesma, que você não encontre só você, mas que você encontre o Pai em você. E eu quero começar então contando uma história que é uma das histórias mais viralizadas, né, aqui do meu Instagram. Talvez você já tenha escutado, mas eu quero hoje contar ela pra você e sobre você. Existia um alpinista que ele estava subindo uma montanha e ele foi pedir água e parou ali na casa de um caipira para pedir água. E quando ele passou, ele viu um galinheiro e tinha uma águia dentro do galinheiro. E ele então fala pro caipira: o que essa águia tá fazendo dentro de um galinheiro? E aí o caipira fala assim: não é águia não, senhor. Isso aí é uma galinha. Ele fala: não, desculpa, eu sou um alpinista, eu conheço, isso é uma águia. Não, come que nem galinha, cisca igual galinha, dorme que nem galinha, é uma galinha. Ele fala: não, isso é uma águia. Ele entra dentro do galinheiro, ele vai colocar a águia assim pra cima, mas a águia olha pra baixo, começa a tremer e volta a ciscar. E então o caipira diz: aprendizado prático. Eu falei pra você,
É uma galinha. Cisca igual a galinha. Dorme que nem galinha. Faz tudo que nem galinha. Ela é pretinha assim, mas é uma galinha. E ele diz, amanhã de manhã eu vou te mostrar no primeiro raio de sol que ela é uma águia. Então, antes de amanhecer, ele passou, pegou aquela águia, colocou no saco. Levou no ponto mais alto da montanha. E no primeiro raio de sol que apareceu, ele arremessou aquela águia de lá de cima. Ela abriu os braços e começou a voar. E eu, como psicóloga, eu começo a pensar o que fez essa águia parar no galinheiro. E a minha imaginação vem de que ela nasceu nas alturas, mas ela pensou, caramba, aqui é muito complicado. Aqui é muito perigoso. Aqui eu posso cair. Sorte da galinha, que ela voa baixinho e tá ali sempre no chão. Não tem pra onde cair. Aqui eu, como águia, preciso ficar procurando comida. Pode ser que eu não ache. Sorte da galinha, que já tem a comida tudo ali no chão. É só ela ciscar. Em nome da facilidade, aquela águia entrou no galinheiro. E ela foi vivendo de uma forma tão repetida, dormindo como uma galinha, comendo como uma galinha, ciscando como uma galinha, que ela já achava que ela era uma galinha. Hoje eu tenho visto inúmeras pessoas que, em nome da facilidade, vão encontrando galinheiros. Hoje você já não olha para frente, nós temos um celular que nós estamos olhando o tempo todo para baixo. Quem olha para baixo é galinha, não é águia. Em nome da facilidade, nós já nem sabemos o que nós queremos da vida. Em nome da facilidade, você entrou num modo padrão de viver uma vida que você nem sabe se era essa vida que você queria viver. Em nome da facilidade, a gente busca o iFood. Em nome da facilidade, nós colocamos os nossos filhos para ver telas. Em nome da facilidade, nós vamos abrindo mão da nossa identidade e entrando em galinheiros. E a grande questão é que, de repente, você acha que você é essa pessoa que nasce, cresce, paga conta e morre. Que você é essa pessoa que já acorda pensando na hora que você vai dormir. Que você é essa pessoa que pelo menos, o seu casamento não tá com tanta briga. Pelo menos você tem dinheiro para pagar a conta. Pelo menos os seus filhos são saudáveis. Pelo menos você vai vivendo uma vida, no mínimo, numa mentalidade de escassez. A grande questão é que você é águia. A grande questão é que você ainda tem uma fome dentro de você. Sabe aquela sensação de parece que eu devia estar fazendo mais? Parece que tem mais de mim para se realizar. E se hoje você pudesse pensar, você está onde era para você estar? O que hoje a sua menina, se ela te encontrasse, a Fernanda menina, se ela me encontrasse, ela olharia para mim e falaria, uau, que vida incrível você tem. Ou ela diria, o que aconteceu com a gente? Onde está a tua menina com tantos sonhos? Onde está? Quantas vivências nós temos? E nós vamos, meninas, mulheres, águias, comendo comida de galinha, mendigando um mínimo de atenção, vivendo no mínimo da escassez, ciscando, catando o pouquinho do que temos, não usamos nem metade dos nossos dons, vivemos angustiadas com dor de cabeça, com dor de estômago, numa vida do mínimo. Outro dia eu ouvi uma amiga dizendo que ela fez uma oração dizendo, Senhor, me ensina a viver porque a minha vida não te glorifica. Um dia eu vi um pregador que ele dizia que ele teve um sonho e que a mãe dele estava nos últimos minutos da vida dela e no sonho dele
Deus olhava para a mãe dele e dizia: ei, por que você não foi tão feliz quanto podia? Hoje a vida que você tem se parece com a vida do que o Pai liberou para você. E talvez você possa falar: Fernanda, mas eu estava na sua live de ontem. Isso acontece por causa das minhas feridas. Mas a boa notícia é que há algo para além das suas feridas. Há uma verdade que supera todas as suas feridas. Você foi criada antes dos teus pais. Deus não errou quando Ele te fez. E se você recebesse uma carta hoje, um e-mail ou um WhatsApp, dizendo que você faz parte da família real, como seria? Se você recebesse uma carta que diz que você faz parte da família real, você tentaria provar as coisas para as outras pessoas? Você ficaria preocupada com a conta de amanhã? Você ficaria mendigando coisas? Minha filha, você faz parte da família real. E isso que às vezes eu fico pensando, meu Deus, se nós dizemos que somos mulheres de fé, por que não andamos à altura como filhas do rei? Por que não andamos como filhas do rei? Tem uma página aqui do livro que eu escrevo assim: talvez você já tenha escutado sobre a sua filiação real, mas não tomou posse dessa realidade, pois não anda de acordo com ela. A filha do rei não anda de cabeça baixa, anda. A filha do rei não tem medo de escassez, tem. A filha do rei não mendiga, oferece, transborda. A filha do rei não fica com as pernas para cima esperando as coisas acontecerem. Ela assume governo. A filha do rei não se paralisa com medo do que vai acontecer, mas pela fé modifica as circunstâncias. A filha do rei se parece com ele e assume a construção do reino. Porque princesa não diz respeito só à coroa ou à roupa de realeza, com que Deus a mima, mas diz respeito a assumir a responsabilidade do reinado. Quero falar com você hoje, nessa live, sobre a realidade de você ser filha do rei. Talvez você diga: eu sou filha do rei, mas você vive como filha do rei? Porque você pode ter um pai que deixa a herança para você e você pode nunca ir lá dizer: essa herança é minha. Você pode viver como órfã. Tem uma história que diz que uma mulher, ela ganhou, ela estava nos últimos minutos da vida dela, e então veio uma pessoa fazer a última oração e ela olhou, né, em cima da cama daquela mulher que estava num quarto muito simples, muito apertado, ali em condições muito extremas de vida. E aí ela disse para aquela senhora: você sabe o que está escrito aqui em cima da tua cama, nesse quadro? Ela falou: não, eu não sei ler, mas o meu patrão, quando ele estava nos últimos minutos da vida dele, ele me deu esse papel e eu achei tão bonito que eu enquadrei. E naquele papel estava o testamento passando tudo que era do patrão para aquela senhora. Mas porque ela não sabia ler, ela enquadrou algo e nunca usufruiu de ser herdeira. Hoje eu quero dizer para você que talvez você já saiba que você é filha do rei, mas você não está acessando porque não vive como herdeira do rei. Eu quero te dar um exemplo aqui. Você tem andado de cabeça baixa? Você é alguém que tem desperdiçado o seu tempo olhando para suas feridas? Se você é filha do rei, o rei é aquele que tem poder de curar todas as feridas, porque você está de cabeça baixa. Aqui eu falo: a filha do rei não tem medo de escassez. Imagina que você descobre que você é filha do dono da Coca-Cola, do Warren Buffett.
Você vai ficar com medo de ter sede? Ai, será que vai ter água ou Coca-Cola amanhã na minha casa? Não, você é filha dele. Se você é filha do dono do ouro e da prata, porque você ainda fica olhando para as coisas? Será que eu vou ter algo? Você fica olhando de uma forma de escassez. Filha do rei transborda. Quanto você tem mendigado amor, quanto você tem vivido ali ciscando o mínimo. Quando você é filha do rei, que é dono de tudo. A filha do rei não se paralisa com medo das circunstâncias. As circunstâncias vão acontecendo e de repente você tem se visto paralisada, sem saber o que fazer. Liga pro teu pai. Você é filha do rei. Ele disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, sai daqui e vai para lá. A palavra disse que se você pede para um pai pão, ele não vai te dar uma pedra. Quem dirá o teu pai do céu? O que ele não vai te dar? Ele que é bom. Você diz que você tem fé. Você entendeu que o que está liberado para Jesus está liberado para você. Mas isso não virou uma realidade em você. Que fé é essa? Que você não anda de acordo com ela. Eu quero te chamar a sua atenção. Porque você é filha do rei. Mas sabe o que acontece? Você entra e coloca isso a todo tempo em condição. Tem um capítulo que eu chamo de condição ou convicção. A Bíblia fala que Jesus, ele entrou no Rio Jordão e ali encontraram a Trindade na terra. Imagina esse momento, Jesus entra no Rio Jordão, desce o Espírito Santo, o Pai abre o céu e fala: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Esse é o meu Filho amado. Sabe quando o Pai fez isso? Não foi depois que Jesus multiplicou os pães, não foi depois que Jesus curou os leprosos, não foi depois que Jesus morreu numa cruz. Foi antes de tudo. O Pai traz uma convicção dizendo: você é o meu filho amado. Você tem feridas de rejeição. Você tem feridas de rejeição. Ele está dizendo: você é minha filha. Disseram que você não tem lugar. Eu escolho o teu lugar. Você vai assentar nas regiões celestiais. Você é minha. Você é minha filha amada. Ninguém toca nela. Você é minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Você ainda acha que você não é bem-vinda nos lugares? Ele está dizendo: você é minha filha amada. Você ainda acha que você tem que ser perfeita nas coisas? Ele está falando: você é minha filha amada. Mas sabe, depois do que isso acontece, depois de que o Pai revela isso, a palavra diz que o Espírito Santo leva Jesus no deserto e lá Satanás começa a dizer: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Se você é filho de Deus, se coloque em risco. Se você é filho de Deus. Sabe o que acontece na nossa vida? Nós vivemos em condições. E aí você fica achando assim: se eu fosse uma boa mãe, eu faria isso, isso, isso e isso. Sabe essas coisas que vêm na tua cabeça? Se eu realmente fosse uma boa profissional, se. Sabe quem é o locutor dessa frase? Satanás. O acusador. Ra-Satã. O acusador é o nome dele. E ele vai trazer condições para sua identidade. Por isso nós oscilamos e tem dia que você acha maioral e tem dia que você acha que você é nada. E fica aprisionada, sim, ao que você está fazendo. Mas Jesus, ele ensina algo poderoso aqui. Enquanto Satanás coloca condições para sua identidade, o Pai já te liberou uma convicção que não está atrelada a nada.
Então, todas as vezes que vier isso na sua cabeça, porque em contrapartida, a hora que você se coloca em condição, você tá num pecado de incredulidade. E a palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. Você tá errando o alvo. E aí você tá colocando em xeque a palavra do teu pai. Se ele disse, ele disse que você é filha amada. Da onde que você ainda tá questionando isso? Da onde que você tá deixando criaturas dizer pra você sobre quem você é? Ei, você tá deixando pessoas colocar rótulos em você, dizendo que você é pequena, de que você é menos, de que você é uma pessoa que não vale, de que você é uma folgada, de que você é uma desastrada, de que você se acha, de que você... Quantos adesivos de rótulos você tá acreditando da boca de pessoas, quando você devia estar olhando com convicção para aquele que te fez, que é o único que pode dizer quem você é. Ele tá dizendo. E depois que Jesus ressuscita, o que ele diz é: meu pai e seu pai. É meu pai e seu pai. Antes de Jesus, nós éramos servos, os mordomos que cuidavam da casa. Depois de Jesus, nós somos filhas. Você anda à altura de uma filha. Filha. Sabe, eu tenho uma história que talvez você já me ouviu contar, mas eu quero contar aqui, eu vou contar rapidamente 3 histórias. Eu tô com o meu tempo estourado, mas eu quero muito que essa convicção inunde o teu coração. Eu lembro que nós precisávamos fazer a escola de embaixadoras. E se você já conhece essa história, celebra comigo mais uma vez. Eu precisava fazer a escola de embaixadoras, a escola da liderança do Mulheres de Fé presencial. Eu tinha convidado já todas as mulheres de vários estados que iriam assumir a liderança de cada cidade onde teriam Mulheres de Fé. E eu precisava achar um lugar que fosse em conta, para que o dinheiro não fosse impedimento para as mulheres, que fosse próximo de São Paulo, porque viriam mulheres de vários estados. Então, a gente começou uma corrida, era um final de semana, os hotéis em São Paulo caríssimos, a gente não queria que isso fosse um impedimento para as mulheres, a gente precisava de estrutura, porque não eram poucas mulheres, nós tínhamos cerca de 100 mulheres. Então, nós começamos a procurar um lugar e nós não achávamos. E uma mulher, então, no meio de uma festa de aniversário, fala para outra mulher de fé sobre um espaço que o tio dela tem e que dava para fazer encontros. E naquele momento, aquela mulher me chama no meio de uma festa e fala: olha o que ela tá falando aqui. E aí, essa mulher, ela diz assim, a Cristina, uma mulher de fé querida, ela diz assim: mas vocês estão procurando um lugar? Gente, sim, a nossa reunião de definição do espaço é amanhã e a gente tá com muita dificuldade de achar. Ela falou: eu vou falar com esse meu tio. E aí ficou por isso a conversa, nós continuamos procurando lugar. E numa terça-feira de manhã, eu tava com a minha irmã no telefone e nós fomos fazer a oração, né? E nós ajoelhamos. E a nossa oração foi: Pai, nós precisamos de um lugar para fazer esse encontro da liderança do Mulheres de Fé, trata-nos como filhas. Então, eu acabei de fazer aquela oração, era o meu horário da academia, eu fui pra academia e recebi uma mensagem de outra mulher de fé dizendo: esse é o contato do gerente do espaço. E aí eu perguntei aonde é o lugar, eu já queria pesquisar na internet pra ver se o lugar era legal, né, como era, se me interessava. E ela disse: não sei. Eu disse: qual é o nome do tio pra eu me apresentar? Ela disse: não sei. E aí eu falei: pai, você é meu pai, então você me apresenta. Então, naquele momento, eu mandei uma mensagem dizendo que a gente estava procurando um espaço. Ele me disse: que igreja você é? E aí eu expliquei: Mulheres de Fé, ele não é de nenhuma igreja, somos mulheres cristãs de várias denominações, católicas, evangélicas, que temos como princípio buscar intimidade com Deus, viver a nossa identidade de filhas de Deus e cumprir os propósitos que Deus tem para nós.
E aí ele me disse, bom, aqui nós temos um espaço que tem quadra de tênis, quadra de futebol, piscina aquecida, salão de jogos, a gente tem dormitório para 100 pessoas, nós temos um espaço de palestras com mídia, data show, tudo que você pode precisar. No sábado nós oferecemos 5 refeições, no domingo nós oferecemos 3 refeições. E eu disse, quanto custa? E ele me disse, nada. Eu falei, nada? E o que eu preciso? Quais são os protocolos, né? Que eu preciso prestar algum concurso? O que eu preciso fazer para acessar essa possibilidade? E aquele homem me respondeu, é só vir. É só vir. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu respondi assim, se eu não soubesse qual oração eu fiz 20 minutos antes de te escrever, eu não ia acreditar no que eu tô ouvindo. E eu lembro que eu subi no prédio, correndo para contar isso pro meu pai aqui da terra. E eu disse, papai, você não acredita no que acabou de acontecer. E eu contei para ele, ele falou, cadê o contrato? Cadê o e-mail? Você vai levar 100 mulheres para esse lugar não existe. E eu disse, pai, isso se chama milagre. Eu não sei o nome do dono. Até hoje eu não sei o nome do dono. E adivinha onde era o local? Em São Paulo. E nós fomos, 100 mulheres, sem pagar R$1. Trata-nos como filhas. Trata-nos como filhas. Você tem andado como filha do rei. Você tem andado como filha do rei. Nós acabamos de viver um dos nossos maiores eventos anuais do Mulheres de Fé, o Spa Mulheres de Fé, nesse final de semana. E nós tivemos um grande problema com o hotel 3 dias antes do evento acontecer. E eu me lembro que, então, eu desliguei a ligação com a gerência do hotel. E eu pensei, se o meu pai tivesse vivo, meu pai Luiz Paulo aqui da terra, eu pensei, se o meu pai tivesse vivo, ele ligaria agora pro deputado e iria resolver isso. E aí eu pensei, eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho o pai. E eu ajoelhei e eu disse, pai, eu não tenho para quem ligar. Pai, eles estão olhando para uma menininha aqui, mas não interessa. Você é o meu pai. E eles estão trabalhando e achando que eles são donos de alguma coisa, mas você é dono de tudo isso. Você pode fazer o que você quiser. Então, pai, move. Eu sou sua filha. E sabe, eu fui lá no dia seguinte, andando como ninguém menos do que a filha do rei. E quem estava lá sabe o sobrenatural que nós vivemos. Todas as portas se abriram. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você anda com a filha do rei, eu preciso dizer para você que se você anda com a filha do rei, os planos do seu pai não podem ser frustrados. Fala com ele. Fala com ele. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Não há impossíveis para o seu pai. E por último, a última história é que eu quero dizer para você de que você talvez tenha andado como órfã. Talvez você não tenha ousado coisas, porque você ainda fica preocupada porque você anda como órfã. Você acha que você não tem para ninguém para contar. Quantas vezes você já falou, eu não tenho ninguém para contar? Isso não é uma fala de uma filha do rei que te recebe na sala do trono. Quais áreas da sua vida você tem vivido como órfã? Sem contar com o teu pai. Talvez você tenha até exigido coisas do seu marido que o seu pai está falando, é isso, você devia estar conversando comigo. Ei, que áreas da sua vida você tem andado como órfã? Eu quero pedir para que você faça um ato de fé e escreva aqui no comentário, eu sou filha do rei. Eu sou
filha do rei. Escreve aí nos comentários, eu sou filha do rei. Você precisa contar para tua alma, eu não sou órfã, eu sou filha do rei. Vai escrevendo aí, eu sou filha do rei. Filha do rei não anda de cabeça baixa, anda. Filha do rei não tem medo de escassez, tem. Filha do rei não mendiga, mulher, oferece, transborda. Filha do rei não fica com a perna para cima esperando as coisas acontecerem. Ela assume o governo. Filha do rei não se paralisa com medo do que vai acontecer, mas pela fé modifica as circunstâncias. A filha do rei se parece com ele. Olha mais para dentro e enxerga o teu pai em você. Olha mais para dentro e veja o jeito do pai em você. Olha mais para dentro e acessa, porque o que foi disponível para Jesus já está liberado para você. Se ele anda sobre as águas, pode levantar e falar, pai, me faz andar também. Se ele coloca as mãos e multiplica, você pode oferecer os seus 5 pães e 2 peixes e ele vai multiplicar. Tudo que está liberado para Jesus está liberado para você também, no nome de Jesus, ele diz. E por meio do Espírito Santo, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Você precisa declarar, eu sou ninguém menos do que a filha do rei. Eu sou a filha do rei. Eu sou a filha do rei. Glória a Deus, quantas filhas do rei existem nesse lugar. Você tem tentado fazer tantas coisas com excelência, mas eu quero dizer que excelência é o nome como nós tratamos reis. Vossa excelência. Isso não está no que você faz, está na sua natureza. A sua natureza, quando você aceita Jesus, a sua natureza, quando você declara, eu não quero mais viver por mim, quando você recebe a adoção de filho por meio de Jesus, é a sua natureza. O que você pode fazer para deixar de ser filha dele? Nada! O que um filho pode fazer para que você ame mais? Nada! O que você pode fazer? Olha para o teu filho. O que o teu filho pode fazer para que você deixe de amar ele? Nada. Você dá de graça, porque simplesmente ele é seu filho. Se você que é cheio de probleminha tem esse amor, se você, tudo que você quer é abençoar o teu filho, imagina o teu pai com você. Mulheres, princesas do rei, parem de viver como órfãs. Assuma o trono. Lembra quem você é. Só assim você vai assumir o trono. Não seja mais órfã. Não mendigue mais. Não compita. Não viva num lugar de escassez. Seja filha. Ofereça. Celebre. Vive na abundância de uma filha do rei. Eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que você escolha uma área da sua vida, para você viver nessa semana não mais como órfã, mas como filha do rei. Não mais como órfã, mas como filha do rei. Uma área. Eu desejo de todo o meu coração, eu dedico 3 capítulos desse livro falando sobre a sua filiação real. 3 capítulos com verdades para que você primeiro saia do seu lugar de orfandade. Então eu vou trabalhar com você, eu vou andar com você em todos os lugares onde essas mentiras de Satanás te colocam em condição, aonde você se sente sozinho, aonde você acha que você tem que fazer tudo sozinha, aonde você acha que você precisa se bastar, todas essas mentiras que não tem te deixado nada empoderada, mas exausta, perdendo todo mundo ao teu redor, sem aguentar mais, sabe? Essa exigência que colocaram em nós, dizendo que você precisa fazer. Não é sobre isso. Isso é mentira.
Então eu vou primeiro te ajudar num capítulo a trabalhar e tirar você desse lugar de orfandade. Depois eu vou trazer declarações bíblicas, verdades bíblicas que você vai declarar todos os dias da sua vida. E vou te ensinar na prática, passo a passo, de como você vai viver como filha do rei em todas as áreas da sua vida. Você nasceu para as alturas. Quando aquela águia é arremessada no primeiro raio de sol, quem é a luz na escuridão? Faça-se a luz. Cristo. Quando Cristo vem à luz, ele devolve para você uma identidade nova. Você não é galinha. Para de olhar para baixo, ciscar como galinha, viver como galinha. Você é filha do rei, você é a águia. Você é feita para as alturas. Ah, aleluia, Jesus. Faz isso. Entra com essa verdade no coração de cada mulher. Mas eu fiquei aqui vendo cada uma de vocês escrever: sou filha do rei, sou filha do rei. E sabe, no meu coração eu ficava: Senhor, que essa seja uma verdade não só escrita, mas selada. Tem um monte de gente que escreve o sobrenome do marido, mas não se sente casada, honrada, pertencente. Que você possa olhar para o teu pai e assumir isso como uma realidade da tua vida. Essa é o meu maior desejo com esse livro Identidade, que você assuma a sua identidade de filha do rei. Nesse capítulo, quando você for fazer o seu grupo de estudos, quando você for fazer o seu clube do livro com as suas amigas, nesses capítulos você vai colocar coroa, tá bom? Vocês vão comprar coroa, colocar coroa, pra vocês olharem e falar: caraca, eu sou princesa. E princesa não é aquilo que a Disney falava, não, que fica esperando um príncipe pra daí aquele príncipe tirar você desse lugar. Não, eu sou filha do rei. Eu tenho uma coroa que teve preço de sangue. E você vai falar como Paulo: corri a corrida, combati o bom combate, guardei a fé, espero a coroa. Deixa eu dizer para você que você, nessa noite, possa ter essa realidade tão firme dentro de você, que isso mude o seu viver. E amanhã vai ser o grande finale. Amanhã é o grande finale. Amanhã eu vou falar sobre governo. Sobre quando você entende a sua identidade, qual é o trono que você senta. Como você assume o governo das coisas do Pai. Eu vou falar sobre você ser fonte, não lagoa. Eu vou falar sobre você governar e não esperar. Eu vou falar sobre um princípio que foi dado lá no Éden e que nós perdemos ao longo do tempo. Eu queria ter mais tempo aqui para contar para você um capítulo que eu falo aqui da história de Jacó. Vou ver se eu consigo trazer isso para você amanhã, para que você entenda esse percurso incrível da identidade. Eu sei que todo mundo que tá aqui já comprou esse livro, né? Que a Editora Vida tá fazendo nessa semana de lançamento, frete grátis para todo lugar do Brasil. Só essa semana, frete grátis. Se você ainda não comprou, corre lá. Mas eu quero te encorajar a você que já comprou esse livro, apresentar esse livro para as amigas. Apresenta esse livro para as amigas. Eu quero dizer para você, né? Eu pedi ajuda hoje para você no story do Instagram, dizendo que como calhou desse lançamento cair numa semana perto de Black Friday, eu tenho que dobrar os números de venda para eu entrar em best-seller. E por que para mim interessa ser um best-seller? Não é pro ego não, meninas. É porque daí eu posso ir para mais livrarias. E mais mulheres, talvez andando ali, olhar, bater ali naquela livraria o olho e falar: poxa, acho que isso pode falar comigo, né? Isso pode chegar para mais gente. Hoje nós somos em 200 nessa live, depois as mulheres vão assistir. A live de ontem foi assistida por 5.000 mulheres, mas 5.000 é pouco, perto de milhões de brasileiras que talvez estão vivendo como lagartas. Talvez estão vivendo como galinhas quando são águias. Estão vivendo como órfãs, numa ferida gigante neste lugar de filhas, sem poder assumir o trono que o Pai preparou para nós. Por isso que quando a gente tem a etiqueta de best-seller, você vai ser distribuído em mais livrarias. É só por isso.
É só pra chegar pra mais um. E se você puder me ajudar, se você indicar isso pra 10 amigas, se você que tá aqui indicar pra 10 amigas, pronto. Eu já tô lá, eu já tô lá. Então, se você puder, eu sei que você já comprou, você tá aqui porque isso faz sentido pra você, mas indica pra 10 amigas. Se for possível, você que tem condições, compra pra 10 amigas, dá de presente pra 10 amigas. Você que não tem, chama elas e fala: ei, compra lá que nós vamos começar um clube do livro, porque nós vamos começar 2026 sabendo quem nós somos e nós vamos andar à altura da nossa identidade. Nós não vamos fazer café à toa, não. Nós vamos começar a entender a que nós fomos chamadas para viver. Amanhã é o grande finale, eu quero chamar você para estar aqui nessa live, onde você já entendeu que você é filha do rei, mas você precisa entender amanhã sobre propósito. Para que você foi feita? Qual é o lugar que você deve ocupar? Como anda uma filha do rei? Tá bom, depois que você recebeu a cartinha de que você é filha do rei, agora você precisa pensar, como é que eu me visto? O Senhor te dá vestes novas. Para onde eu vou? Como eu sento na mesa do banquete? O que eu devo fazer? Você vai ter um passo a passo de o que faz uma filha do rei. Quais são os propósitos que você carrega? Como você vai usar os teus dons e tudo aquilo que o Pai já te equipou? Eu estourei muito tempo hoje, você me perdoe, mas é que eu queria muito que essa realidade tomasse o teu coração. Se essa live fez sentido pra você, chama mais 10, envia ela, né? Ela vai ficar ainda aqui, mas eu vou pedir para você enviar ela para o maior número de mulheres que você puder, né? E lembre, eu vou deixar, tá aqui nos meus stories o link, se você ainda não comprou o link, frete grátis para o Brasil inteiro, só essa semana, aproveite e que a gente possa fazer um arrastão do céu e mais mulheres se levantarem como filha do rei. Amanhã você vai entender porque Satanás quer tanto que mulheres não saibam quem elas são, que filhos de Deus não saibam quem são, exatamente pelo que tá liberado para que nós façamos. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, filhas do rei, descansem o seu sono de princesa nessa noite. Amanhã nós nos encontramos aqui. Fale com teu pai antes de dormir. Fala com ele como uma filha. Saiba que o teu pai está te ouvindo. Fecha a porta e você vai entrar na sala do trono. E o Rei dos Reis vai te ouvir chamar papai. Papai. O Rei dos Reis é o teu pai. Acesse essa realidade e muita coisa vai começar a mudar para você. Um beijo grande.